Fala, meu povo! Professor Newton Filho de Ensino Religioso, começando mais uma aula, Religião Helênica 04. Essa aula que foi pensada para os meus alunos do sexto ano, tá? Então, se você é do sexto ano, de uma das escolas que eu atuo como professor de ensino religioso, hoje eu estou no Oneide de Souza Tavares, Luiz Nunes Direito, Manuel Saturnino de Andrade Favacho e Instituto Bom Pastor, tá? Então, se você está numa dessas escolas, seja muito bem-vindo, né? Essa aula foi pensada para você. No material que eu tenho, disponibilizei aqui para alguns, a gente fecharia o assunto nessa aula. Como a gente tem aí um período a mais, eu vou ver a possibilidade de colocar mais assunto, mais conteúdo para vocês, tá? Conteúdo extra, ainda sobre religião helênica. Então vamos lá, o texto sagrado. Tá, primeiro que não tinha um texto sagrado. A religião ela era baseada em uma tradição oral, né? Falava-se de pai para filho, né? Mas vamos ver, foram escritos livros, né, no decorrer da história. Os mitos gregos foram narrados por vários poetas e poetisas. Normalmente eram teatrólogos, pois o teatro era o principal meio de se contar estas histórias. Podemos destacar três obras, né? A de Isildo, colocar a imagem de Isildo, tá? Homero, depois eu coloco a imagem dos outros, tá? Que a gente vai falar primeiro do Isildo. Isildo viveu por volta de 800 a.C. Homero, por volta de 928 a.C. e Ovídio, por volta de 43 a.C. Não são exatamente textos sagrados, mas nos servem como referência sobre como se pensavam os deuses, tá bom? A Teogonia de Isildo, já está a imagem dele aí, teria sido o primeiro livro onde se buscou unir os vários mitos sobre os deuses. Até então, contávamos com uma tradição oral. Isildo teria sido um pastor, o qual foi inspirado pelas musas. Vou colocar aqui uma imagem das musas. Essas são as musas. E assim tornou-se capaz de escrever. Então, pastor, esse pastor, vou confundir, é pastor mesmo de ovelhas, tá, gente? É, as musas seriam entidades, né? Cada uma inspiraria uma área diferente do conhecimento. Nessa imagem que eu coloquei para vocês, uma imagem ilustrativa, né? Mas com a estética atual, é daí que vem a palavra musa inspiradora, né? O pessoal usa tantas vezes não sabe. Então teria uma da eloquência, uma da tragédia, uma musa da dança, uma musa da poesia lírica, uma da música, uma da comédia, uma da história, uma musa da astronomia e uma da poesia sagrada. Vocês veem que eles fizeram já lá na Grécia, não com o nome que nós usamos hoje, são 9 musas no total. Não com o nome que nós usamos hoje, mas eles diferenciavam, né, a, a poesia da poesia sagrada. A poesia sagrada seria os mitos, tá? Seriam os mitos. Então essas entidades, elas teriam a capacidade de inspirar,
né, de fazer com que pessoas, no caso, você vê o rapaz, esqueci o nome, o Isildo. O Isildo ele era um pastor, pastor de ovelhas mesmo, tá? Não é pastor como a gente usa a palavra hoje para sacerdote, tá? E era um pastor e inspirado pelas musas, né? Pôde escrever a Teogonia, né? Aí o, um resumo, a união dessas histórias orais que havia, tá? Vamos ver o nome de cada uma. Vai que alguém tem um nome aí. Ou escolhe para colocar numa filha, né? Cadiope, a musa da eloquência, né? Eloquência é a arte de falar bem e tudo mais. Tão importante para os poetas e para os filósofos, né? Clio, a musa da história. Nesse tempo você já viu essa profissão de historiador, né? Há vários relatos de historiadores da Grécia Antiga. Érato, da poesia lírica. Tá? Euterpe, a musa da música. Aí você vê que ela tocando essa flauta dupla aí dos gregos. Ela fazia. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo. Tá aí. Aí no canto direito é um vídeo de um cara tocando. Não, tá aí no canto direito, vocês clicam aí, um cara tocando essa flautinha, é um som bem interessante, tá? Melpomene, a musa da tragédia. Vocês sabiam que o teatro grego, já comentei, era dividido entre a comédia e a tragédia, né? A comédia, a história do povo, do povão e tal, que eram histórias engraçadas, e a tragédia, a história dos reis, dos heróis, né? Que sempre terminava de forma trágica. Ponímia, da poesia sagrada, o que nós conhecemos como mito. Terpsicore, a musa da dança. Thalia, a musa da comédia. Urânia, a musa da astronomia. Tá. Falei as 9, eu acho, né? Pronto. Fica aí. Para vocês darem uma pesquisada, né? Quem se interessar. Ouvir lá como era essa flautinha deles, essa flauta dupla que eles tocavam nas festas, nas guerras, né? Eles tocavam música enquanto estavam lutando lá, tava rolando uma música para eles guerrearem. Vamos prosseguir aqui. Ele narra a história dos deuses desde o caos, né? Nós vimos que caos teria sido o primeiro dos deuses, tá bom? Mas a narrativa será focada nas façanhas de Zeus, a luta deste com seus irmãos contra seu pai e os titãs, tá bom? Havia umas 2 gerações de deuses antes de Zeus, né, que eram os deuses antigos. Alguns ainda eram adorados, como o caso que é o pai de Zeus, né? Cronos, ele era adorado na Grécia. Mas os deuses mais adorados mesmo eram os irmãos, né, e descendentes dos irmãos de Zeus, tá? Que eram os deuses olímpicos. Homero será responsável por uma das mais belas. Colocar aqui a imagem do Homero. Pronto, tá aí. Homero será responsável por uma das mais belas e emocionantes narrativas do passado, a Ilíada,
Este livro é mergulhar numa aventura. A história gira em torno da guerra entre gregos e troianos, motivada pelo sequestro da rainha Helena de Esparta pelo príncipe troiano Paris. Porém, esta guerra não acontece apenas no plano material, pois os próprios deuses se dividem entre os dois lados e interferem constantemente nos combates. Olha só, quando eu não terminei de ler a Ilíada, mas quando eu li a Ilíada, né, assim muitas vezes ela é publicada em forma de, ela é uma poesia, mas ela é publicada em forma de como é que a gente fala, de romance mesmo, né, de prosa. Só que ela é uma poesia, eu li ela em formato de poesia. É uma coisa, gente, eu tenho que dizer pra vocês e vou dizer pra vocês, na idade de vocês, vocês vão gostar muito. É muito bacana, cara. Muito bacana. Parece que você tá vendo assim a descrição de um filme do nosso tempo, assim, sabe, já pensado pra gente, enfim. Só você lendo, tá? Só você lendo. Tá bom. É... Depois eu vou mostrar umas imagens aí de umas adaptações que foram feitas. Tá? Vamos prosseguir aqui. Ah, deixa eu falar um pouco mais dos escritores, aí depois eu volto falando da história deles. Outra obra de Homero é a Odisseia, que narra as aventuras do rei Ulisses tentando voltar para sua ilha Ítaca após a guerra de Troia. Tá? Ulisses havia enfurecido Poseidon ao se vangloriar de vencer a guerra de Troia. O deus o amaldiçoou a navegar sem nunca voltar à sua terra. Este só consegue depois de assumir sua condição humana. Para os gregos, cada homem devia assumir sua condição natural, não querendo ser nem mais nem menos. Tá, então vamos lá falar sobre as histórias. É... Tava aí a imagem das musas, né? Aí eu vou colocar aí agora a imagem do Homero, tá? Tá aí a imagem do Homero. Não, já tava a imagem do Homero, desculpa, é o do Ovídio. Tá a imagem do Ovídio. A gente não vai falar muito dele já. Mais do Homero e do Homero agora, né? Da obra do Homero. Esse é o Ovídio. Logo em seguida eu vou colocar aqui o Aquiles. Pronto, tá aí. O Aquiles, que é um dos mais destacados na história da Odisseia, da Ilíada. Tá, Aquiles que nas adaptações que eu vi do cinema ele sempre foi colocado como um mercenário, né? Ai, mas na verdade, eu paro assim porque às vezes eu bebo água, viu? Mas Aquiles, na verdade, ele foi um rei numa ilha chamada Itia. E foi o que mais levou barcos e mais levou soldados para a guerra de Troia, viu? Qual foi a história? Aí a imagem, essa imagem, esse Aquiles aí é do filme Troia. Então eu já havia falado antes, já havia colocado a imagem. Aí quem interpreta o Aquiles é o Brad Pitt, né? Ator famoso, tá? É... o reino de Troia estava fazendo uma aliança, né, de paz. Estava negociando a paz com o reino de Esparta. Esparta, que é conhecido por ser um reino guerreiro. E estava tendo festas e tudo mais. E foram dois irmãos, né? O Paris e o Heitor. E lá
na no meio das festas, o Paris se apaixonou pela princesa Helena de Troia, Helena de Esparta na época, né? Helena de Esparta, que era conhecida pela sua beleza, e a sequestrou. Na verdade, esse sequestro, né, ela quis ir com o príncipe Paris para Troia, e isso foi uma afronta, né, para os gregos, que reuniram um exército. Então as, as várias cidades da Grécia se uniram para atacar Troia, e a guerra durou aí anos, porque a cidade mesmo de Troia tinha um muro que era impenetrável, né? Eles conseguiam segurar daí. Os gregos ficaram cercando Troia por muito tempo, por anos, até que o rei Ulisses teve uma ideia. Vamos fingir que nós desistimos e vamos nos esconder, e a gente coloca uma galera num cavalo, a gente faz um cavalo, o símbolo de Troia era o cavalo. A gente faz um cavalo de madeira e deixa para eles como se fosse um prêmio para eles. E aí o pessoal de Troia ficou honrado com aquilo. Vencemos a guerra! Levaram o cavalo para dentro da cidade, tome vinho, tome cachaça. Quando todo mundo tava porre, dentro do cavalo tava cheio de soldados, os soldados saíram e abriram os portões de Troia, os gregos entraram, mataram todo mundo. Então essa é um resumo do resumo do resumo do resumíssimo da história da Ilíada, né? Que é uma história extensa e belíssima, né? Recomendo a leitura. Acho que até hoje é muito famosa, né? Até hoje é muito famosa também. É, e foi adaptado, tem outros filmes mais antigos, mas o mais conhecido desse, Troia. Eu vou colocar aqui a imagem do David Jazzy, que é o ator que faz o Akid, tá aí. Na série da Netflix, tá? Vocês veem que já é um ator negro. Hoje em dia tem muita polêmica quanto a isso, né? Pô, mas o cara era negro, o cara não era branco. O que é que o senhor diz, professor? Olha, assim, a, os gregos, eles eram um povo da Europa, né? Então, possivelmente eram brancos, tá? Havia uma ilha, né, nessa antiga Grécia, que o pessoal chama que era o povo dos minoicos. Tinha umas artes lá que eles retratavam os homens, né, com uma pele negra e as mulheres com uma pele bem clara, né? A gente não sabe até onde é arte, até onde seria talvez uma valorização, né? Eles acreditavam que os homens de pele escura seriam belos, as mulheres de pele clara seriam belas, ou se teria outro significado, tá? É possível, né? Pela arte dos minoicos é possível que tenha existido povos negros ali, ou povos mestiços, tá bom? Isso só com estudos bem específicos para a gente ter certeza. Sim, vamos lá. Agora, assim, quando se trata de filme, de arte, é arte, né, gente? É arte. A pessoa tem que ter uma certa liberdade. Não se está retratando a verdade ali. Entendeu? É uma obra de arte. Tá bom. Então, a Odisseia eu recomendo essa série da Netflix. Se vocês forem assistir é com o papai e com a mamãe, viu? É muito violenta essa série. Ela é bem feita, mas ela é violenta demais. Então não vou recomendar, tá? Se quiser assistir com o papai. Eu já tinha recomendado, né? Vou recomendar de novo. Se quiser assistir com o papai e com a mamãe, beleza. Ah,
Vou passar aqui essa imagem do filme A Odisseia, né, do diretor Francis Coppola. Uma vez a gente teve que repor mais aulas ao sábado e eu aproveitei e passei esse filme, né? O filme é imenso, mais de 2 horas. E é uma marca do Coppola, né? Desse diretor e gosta de fazer filmes longos. Cara, esse filme é tão bacana que se vocês forem assistir hoje, apesar de ser um filme velho, agora vocês vão gostar, recomendo. É muito legal, tá? Muito bem feito. Porque tem filmes que vai passando o tempo, você assiste, poxa, eu gostava disso, hoje eu acho uma porcaria. Mas esse filme é legal também, já conta a história depois da Guerra de Troia, do essa história que eu contei, né, do Odisseu tentando voltar para casa dele e sendo impedido pelo deus Poseidon. Já estamos aí em 20 minutos de aula, vou dar uma acelerada para não passar de meia hora. Vamos falar sobre as Olimpíadas. Vou colocar logo uma imagem aqui. Uma imagem aqui de uma galera lutando nas Olimpíadas. Ei, professor, eles estão pelados. É, eles não estavam assim, pelados nas Olimpíadas. Tá? Lembrando que para os gregos, o nu não era algo indecente, viu, gente? Não era algo imoral, tá? O nu era o belo. Então eles não viam como a nossa sociedade vê de forma imoral, né? Forma suja, né? Viam de forma respeitosa, tá bom? A influência marcante para o mundo são os Jogos Olímpicos, né? A religião diz terem sido fundados pelo herói Heracles, que vocês conhecem como Hércules, em homenagem a seu pai Zeus. O que temos de concreto é terem sido um meio para se chegar à paz entre os reinos de Ilia, Esparta e Pisa, por volta de 776 a.C. O nome foi escolhido pois a aliança foi selada no templo de Hera em Olímpia. Olha aí que exemplo bonito, né? Os jogos surgem para cessar a guerra, né? O período de jogos passou a ser sagrado. A Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra que aconteceu entre 431 a 404 a.C., foi interrompida por conta do período das competições. As modalidades eram corrida, arremesso de disco, pentatlo, corrida de bigas, corrida de cavalos, salto em distância, lançamento de dardo, boxe, luta e pancrácio. Como assim? Boxe, luta, pancrácio, né? Tudo a mesma coisa. Tinha uma luta lá que foi o que deu origem ao boxe. Tá, então não era bem o nome boxe, era Pidime, ou Pidimacha, né, tá? Que é bem parecido com boxe. Tá? Só no soco, partes superiores do corpo e tudo mais. Enrolava a mão no couro. A luta já era o que a gente conhece hoje como luta greco-romana. Tá? E o pancrácio era a mistura dos dois. Né? A luta greco-romana que não sabe aquela questão de mobilização, arremesso. Né? Bem o que eles estão fazendo aí nessa imagem, nessa luta. Tá? Pancrácio. A tradição foi perdendo força com a dominação romana, até ser cancelada pelo imperador Teodósio I. Cara chato, né, velho? Colocar uma imagem dele aí. Tá? Esse mala que acabou com as Olimpíadas. Sendo retomada em 1896, já a era das Olimpíadas modernas, tá? Que nós conhecemos até hoje. Tem uma coisa interessante aqui. Uma informação que eu queria ler.
A primeira edição ocorrida em 776 a.C. teve apenas uma prova, que foi a corrida, vencida por Coroibus, cozinheiro e cidadão de Édios. Olha só, cara. O primeiro que venceu as Olimpíadas, só tinha corrida, foi um cozinheiro. Olha que bacana. Então, a- o povo aí participando, né? Era uma coisa bem do povo, né? É, depois foram entrando as outras modalidades. Essas corridas de bigas, né? Bigas eram carruagens pequenas e tal, de combate. E aí eu vi uma coisa interessante, que quem ganhava o prêmio, né? Eles davam uma coroa de louros. Essas folhinhas que o pessoal põe na feijoada, né? Eles davam essa coroa. Quem ganhava a coroa não era quem corria nos cavalos, mas quem criava os cavalos. Olha só que interessante. Então tinha políticos, mulheres que ganhavam essa coroa aí por criarem os cavalos, né? E vamos encerrar aqui com esta imagem, tá? De atletas, uma imagem da Grécia Antiga, né? Uma arte grega antiga, de atletas correndo para mostrar, né, a influência da antiga Grécia até hoje na nossa sociedade. Tá bom, pessoal? Eu vou pedir que vocês acessem o link. Esse link que vai ter uma prova, uma provinha simples, acho que valerá ponto. Lembrando que vocês devem assistir as outras aulas. Se vocês não assistiram ainda há tempo, né? Antes de fechar esse período. E outra coisa que eu vou pedir é que vocês preencham as frequências, tá? Não basta só assistir minhas aulas. Você tem que ir nos links e preencher as frequências. Tá bom? Forte abraço e tchau!